Bom, então, resumindo, o Vallon, tal como o Piaget, ele dividiu o desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor da criança em estágios, né? Como o Piaget fez com o estágio cognitivo. Vocês viram que a data de nascimento deles é muito próxima, né? O Vallon é o mais velho, nasceu em 1879, e o Vygotsky e o Piaget no mesmo ano, 1896. Vallon foi ministro da Educação, né, na França, a convite lá do pessoal da época dele, e ele trabalhou muito, né, ele era médico, trabalhou na guerra, e depois ele se dedicou a achar um método de ensino adequado para todas as crianças na França, né. Bom, então, vocês vão falar assim, qual que é a base dos estudos do Vallon? A afetividade, né, como eu já disse aqui. Como diz o vídeo, afetividade não é carinhar, demonstrar amor, não. É essa coisa que o ser humano tem de se afetar e afetar o outro. Daí vem a afetividade, né? Então, agora a gente vai introduzir um pouquinho aqui, mais a fundo, o Vallon, né? Bom, gente, tanto o Piaget, né, quanto o Vygotsky, o Vallon, eles eram super ligados na criança, na infância, né? Eles queriam entender como que uma criança pensa, sente, porque eles acreditavam que assim ficaria mais fácil de compreender o adulto mais lá na frente, né? Então, a psicologia da criança é um dos principais ramos, né, desse estudo, dos três, principalmente do Piaget e do Vallon, e a grande contribuição do Vygotsky, como eu disse, a introdução do social, né, de uma forma assim mais extensiva. O Vallon, gente, ele defende que o desenvolvimento da consciência de si se dá no mesmo caminho que o desenvolvimento da consciência do mundo, ou seja, interação. Não tem como eu compreender o mundo se não passa pela compreensão de mim mesmo. E vice-versa, não tem como eu compreender a mim mesmo se não passa com as trocas que eu faço com o mundo, né? E ele vai dizer que essa relação recíproca, ela é recíproca na vida emocional, na intelectual, condenando toda espécie de determinismo fisiológico, e ele era médico, atribuindo importância à transmissão do patrimônio cultural e ao papel do professor, valorizando a ação educativa. Muitos dizem que o Vallon integra um pouco assim o Piaget e o Vygotsky. O meio social sobrepõe-se ao meio físico e biológico e é corresponsável ao mesmo tempo pelo nascimento do psiquismo na criança. Por isso, a definição valoniana do homem como ser geneticamente social. Olha que legal. Geneticamente aqui já dizendo que não é genética de cromossomos, mas é genética de origem, início. Então, ele acredita que todo ser humano, ele é geneticamente social, né? Ou seja, a gente nasce num caldeirão social, a gente evolui nesse caldeirão e é através dessas trocas que a gente vai desenvolvendo a cognição e a afetividade, né? A consciência individual não é um fato primitivo, ela é o resultado dessas interações que a criança já vai estabelecendo desde pequenininha com o meio, né? Bom, então, contrário ao procedimento de se privilegiar um único aspecto do desenvolvimento da criança, ou seja, só cognição, ou então só biológico, ou então só cultura, o Vallon estuda em seus domínios afetivo, cognitivo e principalmente psicomotor, né, que é essa questão da explosão muscular do bebê desde o início, quando ele não sabe nem que corpo é aquele, quem é ele, até chegar na adolescência e no adulto que já tem aquele ato motor que já é dirigido, né? Então tem o abraço, o beijo, a preliminar, o ato sexual e por aí vai. Ou seja, o que começa como uma explosão no bebê, depois ele já fica tomado pela consciência. Ou seja, os nossos atos motores lá na frente, com adulto, né, adolescência, adulto, eles já são conformados pela consciência. Antes não, antes era só explosão muscular, né? E aí ele tem 4 temas centrais na sua teoria, que é a emoção, movimento, inteligência e motricidade.
Motricidade, como diz o nome, são todos os movimentos, né? Principalmente do bebê, que não tem fala, não tem linguagem, e a gente vai compreender o bebê pelo quê? Pelo ato motor, né? Pela motricidade dele. Então, a gênese da inteligência, segundo Vallon. Olha, isso aqui é fantástico. Do ato motor ao ato mental. É isso que eu disse para vocês. No início, é uma explosão muscular, ou seja, é só o ato motor. Depois, com as trocas que esse bebê vai fazendo com a mãe, com quem cuida dele, depois com os parentes mais próximos, depois com a escolinha, esse ato motor, ele começa a ter significado até para o próprio bebê. Aí ele já começa a se transformar em um ato mental. Ou seja, ele já começa a se movimentar visando, né? Mentalmente, ele já construiu aqui toda uma ponte para conseguir o que ele quer. Seja com a mãe, seja a bola, seja a água, seja a mamadeira, né? Então, para Vallon, a questão da motricidade é fundamental na compreensão da personalidade do sujeito, né? Ou seja, Piaget não ligou para a motricidade, Vygotsky não, nem tchum para a motricidade. O Vallon já puxa a motricidade e a afetividade. Para Vallon, toda inteligência, ela passa pela afetividade, né? Então, no antagonismo entre o motor e o mental, ao longo do processo de fortalecimento desse último, né, o mental, por ocasião da aquisição crescente do domínio dos signos, por isso que a gente vê Vygotsky antes, culturais, a motricidade tende a se reduzir em sua dimensão cinética e se virtualizar em ato mental. O que é isso? Dimensão cinética do movimento. O movimento pelo movimento. E mais à frente ela vai se transformar em ato mental. Exemplo. O bebê, no início, ele bate no outro coleguinha dele, né? Ele nem sabe que é colega, né? Suponhamos, ele pegou essa bolinha aqui, ele não quer nem saber, ele pega a bolinha do menino. Aí o menino vai com tudo para cima do outro, ou seja, tem que ter um adulto, apartar, separar, porque é aquela explosão da emoção no ato motor. Com o tempo, né, com os filtros sociais, ele vai aprendendo, principalmente depois do recurso da linguagem, a virar para o coleguinha e falar assim, ei, essa bolinha é minha, me dá ela, agora é minha vez de brincar. Aí o coleguinha também, que já passou do ato motor puro para o ato mental, vai falar assim, mas você acabou de brincar com ela, agora é minha vez. Ele fala assim, então você brinca um pouquinho, depois é minha vez de brincar, tá bom? Tá bom? Ou seja, olha que evolução bacana. Da explosão muscular, passa pelo filtro social, ele já sacou que é importante a inserção dele no social, que ele precisa do outro tanto quanto o outro precisa dele, e aí eles já negociam a bolinha, eles já negociam brincar com aquela bolinha. Então, vou ficar 15 minutos, depois eu vou ficar 10 minutos, depois a gente vai brincar junto. Percebe, gente? Então, essa evolução, ela é fantástica, porque é ela que vai começar a definir os caminhos do que o Vallon chama dos estágios do desenvolvimento, né? Isso é tão importante, porque se você for pensar, igual eu já disse, no início, o bebê, ele nasce sem saber dele. Lembra da minha primeira aula, lá, sei lá, em outubro, né? Ele nasce sem ter limite nenhum do próprio corpinho dele. Ele não sabe onde que começa ele e termina a mãe. É nesse limite aqui do corpo, do colo da mãe, é que ele começa a perceber quando a mãe se separa dele, para ir lá buscar a mamadeira, quando ele chora, a mãe aquece, acolhe. Esse movimento aqui, ó, vai delimitando para o bebê aonde que começa ele e termina o outro. E onde que começa o outro e termina ele. Então, para Vallon, é fundante, né? Assim, fundamental, uma relação de cuidado, afeto e amor no início com o bebê. Porque é ali que vai se desenvolver toda a noção de movimento, de motricidade, de saber onde que começa o corpo dele, onde que termina o corpo do outro, né? Então, diante disso, a gente agora vai estudar os estágios do desenvolvimento para o Vallon.
Então, de 0 a 1 aninho, ele vai falar que o chama impulsivo emocional. Como o próprio nome diz, veja lá, impulsivo emocional. A emoção toda no corpo. Então, tem aquela explosão muscular, né? Então, aquele primeiro vídeo, documentário francês que eu passei para vocês lá na minha primeira aula, vocês lembram os psicólogos explicando, né, que o bebê, quando ele chora com o corpo todo, que é diferente depois daquele choro quieto do menino de 4 anos de idade, né? Ele já chora assim, encolhidinho, você não vê explosão mental, você não vê explosão no corpo, ele chora mais introspectivamente, ele já sabe falar para o outro por que ele está chorando. Aqui não, aqui é de 0 a 1 ano, ou seja, o menino explode no corpo toda a emoção. E essa emoção é impulsividade pura, né? Então, assim, ele tem espasmos, ele tem contrações, ele grita, porque ele não tem noção ainda do que está acontecendo com ele, né? Então, assim, uma cólica, é dor, ele não sabe de onde que começa aquilo, ele quer se livrar daquilo, né? Então, ele tem espasmos, ou seja, a emoção está estado bruto, né? A gente pode falar assim, é emoção totalmente voltada para o corpo, né? Por isso que chama impulsivo emocional. Esse estágio emocional, ele tem toda uma questão sensório-motora, né? Como diz o Piaget. Então, ele começa a ligar, gente, emoção com os sentidos, né? Então, suponhamos, a criança, ela começa a associar o cheiro da mãe com o cheiro que a mãe saiu e ficou no cobertorzinho do lado dele. E aquilo acalma ele, né? Por quê? Porque ele liga o colo, o acolhimento, o gostoso do cheiro do colo da mãe com o cheiro que está localizado ali em alguma coisa que a mãe deixou perto dele, né? Tem menino, não sei se vocês sabem disso, que ele só dorme com uma fraldinha assim, ó, em cima do rosto. Aí todo mundo, poxa, mas essa fralda, que não sei o quê. Porque, na verdade, a criança, o bebezinho, ele tem sensibilidades que depois a gente vai perdendo com o tempo, né? Ou seja, infelizmente, né? Ou seja, tem algo ali naquela fralda, algum cheiro da mãe, que faz com que ele se acalme, né? Porque dá uma associação com a mãe, com o colo, né? Com a sensação de segurança. Então, isso tudo está muito ligado, né? Valon estudou crianças, assim, muitas, né? E ele começou a ver crianças, principalmente em creche, lá em Paris, né? Que quando as mães saíam e deixavam alguma coisa que remetia ao cheiro delas, né? A criança acalmava, ou seja, a emoção muito ligada aos sentidos, né? E ao motor, né? Claro, ao movimento, porque do mesmo jeito que a criança se acalmava quando tinha o cheirinho da mãe, quando tirava aquele cheiro, ou quando tirava a mãe do campo visual da criança, né? Audição, visão, paladar, tato e audição, como eu já falei. Paladar, audição, visão, ele ficava nervoso, ansioso, e aí, de novo, explodia no corpinho dele, né? Então, a criança, ela expressa sua afetividade através de movimentos descoordenados, respondendo às sensibilidades corporais. A proprioceptiva, que é uma sensibilidade dos músculos, e aí a Ana está aqui, né, na enfermagem, não vai me deixar mentir, e a interoceptiva, que é a sensibilidade das vísceras. Então, a cólica, né, faz a criança ter uma emoção muito forte, e aquilo joga para o corpinho dela. Quando a criança está com cólica, ela chora com o corpo todo, né? O recurso de aprendizagem nesse momento é a fusão com outros, né? Com as outras pessoas. O processo ensino-aprendizagem exige respostas corporais, contatos pele com pele, né? Epidérmicos, daí a importância de se ligar ao seu cuidador, que segure, que carregue, que embale esse bebê. Através dessa fusão, a criança participa intensamente do ambiente e, apesar das percepções, das sensações que ainda estão nebulosas, pouco claras, o bebê já vai se familiarizando e aprendendo esse mundo, iniciando, então, um processo de diferenciação entre eu e o outro,
né? Ô, gente, eu acho fantástico, sabe? Assim, como que a gente se diferencia precisando do outro para a gente se diferenciar. Ninguém se diferencia solto no mundo. A gente consegue se diferenciar na borda do corpo do outro. Tem que ter o corpo do outro para ter consciência gradativa do que é o meu corpo. Ou seja, é a máxima da psicologia. Nossa subjetividade, na verdade, ela é intersubjetividade. Ela é sempre e vai ser sempre construída na relação com o outro. Imagine isso desde o bebê, gente, tá vendo? Desde o encontro do corpinho dele com o corpo do outro é que ele vai sabendo quem é quem ali naquela história, né? No entre mesmo, no afastamento do corpo do outro, na aproximação do corpo do outro, nesse entre aqui, olha, que ele vai estabelecendo o limite, quem sou eu, quem é o outro. Eu acho isso fantástico. Bom, aí depois ele entra no segundo estágio, que é o sensório motor e o projetivo, de 1 ano, assim, a 3 anos, né? Vamos ver o que é isso aqui. Aqui a criança fica super curiosa, porque está coincidindo também com o quê, gente? Com a aquisição da linguagem, né? Então, agora a gente conversa aqui um pouquinho com Piaget e com Vygotsky. Então, o comportamento da criança, ele é todo voltado para uma investigação do mundo, né? E aí ele começa a usar da linguagem para poder se comunicar com o outro e investigar cada vez mais esse mundo. Então, quando ele aponta e mostra alguma coisa e olha para o outro, ele também está lendo o semblante do outro, sabe? Porque aí esse outro diz para ele assim, não, não pode, aquilo é sujo, cocô, ruim, feio. Ou então ele aponta que é uma coisa, olha para o rosto do outro, o outro faz assim, sorri e fala, ah, você quer isso? Ele está lendo a expressão do outro. E aí, por imitação, que todos nós começamos a aprender por imitação, obviamente, ele começa a distinguir dentro dele mesmo as emoções do outro. E através dessa distinção da emoção do outro, reverbera nele mesmo, volta para ele, e aí ele mesmo começa a entender o que é ruim, o que é gostoso, o que é eu quero, o que é eu não quero, ele faz assim com a cabeça, né? Então, não sei se vocês já viram, quando o menino aprende a um cheiro desagradável, ele mesmo vira para as pessoas e faz assim, ó. Olha que consciência bacana do corpo dele. E do corpo, não só do corpo, como também uma comunicação com o que está acontecendo lá fora. Ou seja, ele lê o mau cheiro, ele entende que aquilo é mau cheiro, vira para o outro e ainda faz assim, ó. Né? Ou seja, é bacana demais. Ele já começa a ter, inclusive, consciência do que está acontecendo lá fora, para além do corpo dele, e no corpo dele. Então, aqui a gente vê uma exploração do espaço, né? Ele já está correndo, ele já está subindo degrau de escada, ele já começa, lá na primeira aula também que eu dei para vocês, né, do desenvolvimento psicomotor da criança, então aqui ele já está puxando todo o rolo de papel higiênico do banheiro, ele já está testando possibilidades, né, já está em cima da janela, em cima da mesa, ou seja, ele começa a explorar todo esse espaço circulante, porque agora ele tem mais segurança, ele já sabe o que o corpinho dele é capaz de fazer, né? E ele começa a desenvolver, enfim, uma inteligência ainda um pouco primitiva, rústica, das situações, né? Quando eu falo rústica, é comparando as outras idades, mas para essa idade aqui está ótimo, está de excelente tamanho, né? Que é essa situação que eu relatei para vocês, de quando ele pede alguma coisa, ele lê o semblante do outro. Qual que é o grande problema da criança que está no TEA? Transtorno do espectro autista. É essa dificuldade que a criança tem de ler a expressão do outro, né? O mundo para o autista é muito árido, porque ele é muito literal. Ele não consegue ler a expressão do rosto das outras pessoas, ele tem dificuldade de desenvolver sua subjetividade, por quê? Porque ele não tem uma boa relação com o outro, porque ele, né, o autismo a gente sabe que é um transtorno neurosensorial. Ele não consegue se vincular ao outro a ponto de desenvolver um vínculo com esse outro.
E se eu não desenvolvo um vínculo com o outro, não existe o outro, gente, né? Já as crianças, entre aspas, ditas normais, elas se colam na expressão do outro, é ali que tem o aprendizado da vida. Então, tudo que ele pede, ele está lendo o rosto do outro, ele está lendo a expressão do outro, ele está imitando, ele está aprendendo, inclusive, a lidar com a própria emoção dele, a própria afetividade dele, quando ele projeta e compreende no outro que aquilo ali é raiva, que aquilo ali é alegria. Por isso que aquele filminho, Divertidamente, é tão legal, né? Por quê? Porque naquele filme, as crianças vão se reconhecendo nas emoções. Tem a impressão que, se o Balão tivesse vivo até hoje, tivesse assistido aquele filme, ele ia adorar. Porque é como se fosse a comprovação da teoria dele. Né? Assim, quantas vezes eu pedi meus estagiários para passar na sessão lúdica com as crianças que eles estavam atendendo, pedacinhos daquele filme, para a criança poder se reconhecer. Isso é raiva, é um direito meu ter raiva. Eu me reconheço que agora eu tenho raiva. Mas o que é o contrário da raiva? É a alegria. Então, quais são os momentos que eu tenho alegria? Ah, eu também tenho alegria. Entendeu? Então, assim, trabalhar muito com smiles, né? Aquelas carinhas tristes, chorando, sorrindo. Isso é super importante para uma criança, porque ali ela vai se reconhecendo enquanto emoções, e não somente nomeando, aquilo ali é raiva, aquilo ali é alegria, aquilo ali é tristeza, aquilo ali é nojo. Não, ela vai se reconhecendo também que tem essas emoções, né? E aí vai dando o quê? Uma certa versatilidade, né? Uma maior desenvoltura emocional com essas crianças, né? A inteligência começa a ser discursiva, né? Ou seja, agora ela já começa a não é discutir, né, de brigar com o outro, mas ela já discursa, né? Assim, ela já fala das emoções dela para o outro. Ela fala assim: eu tô triste, né? Fulaninho me bateu, não gostei. Ou seja, ela sabe já falar por ela. Quando ela fala não quero, gosto, quero, não gosto, né? E é super importante a criança se colocar no lugar do eu, porque aí vai desenvolvendo essa inteligência discursiva, né? Porque quanto mais ela consegue articular a linguagem, mais ela vai estar desenvolvendo uma linguagem internalizada intrapessoal. E mais vai tendo condições dela se conhecer a si mesma. Gente, até aqui tá indo? Feedback, por favor? Valor é bem mais informação, okay, né? Para mim, sim, ok. Uhum, é bem mais informação. Uhum, mas a gente vai devagar. Bom, aí vou falar da imitação, como ela é importantíssima. Veja bem, no início, a criança observa a mãe fazendo comida no fogão. Ela sabe que dali vem coisa boa. Porque logo depois que a mãe para de fazer aquelas coisas lá, aparece um prato com alguma coisa, põe dentro da boquinha dela, ela começa, né, sensorial, né, gente? Paladar, cheiro, tudo, olfato. Ela começa a ligar aquilo ali com uma situação prazerosa. Logo depois, sei lá, menino, a mãe vai numa loja de brinquedos e compra panelinha para essa criança, né? Fogãozinho. Aí ela já vai vendo a mãe cozinhando, vai para o fogãozinho dela e começa também a fazer papá, né? Comidinha. Ali ela já começa a brincar, né? Faz de conta. Ela te chama, ela pega o pratinho dela, ela pega a comida e põe assim na sua boca, ó, né? Para você comer. Ou seja, já simbolizou. Já virou uma atividade simbólica. Tudo começou com o basiquinho da imitação, né? Até que chega num ponto que eu acho fantástico. Ela ainda não sabe de si, mas ela quer dizer algo que ela não está conseguindo dizer, ela projeta para a boneca. Aí ela brinca com a boneca exatamente do jeito que ela gostaria de ser tratada naquele momento.
Aí ela pega o pratinho, ela pega a colherzinha, vai lá na boneca, dá na boca da boneca e fala assim: "Ô, filhinha, você tá triste? Tá aqui uma comidinha para você ficar feliz." Se você quer ver como que professor trata a criança, é só você ver ela brincando de professora de escolinha. Você vai ver direitinho como que é a professora dela com ela, ou com a turminha, né? Um dia eu brinco, a minha sobrinha, ela começou a brincar de escolinha comigo, ela tinha 4 anos na época, ela falava assim: "Minhas crianças queridas", aí punha a mão na cintura e falava assim: "Agora vocês vão fazer para mim." Eu falei: "Gente, você quer saber como é que a professora vê a criança imitando, né?" Depois também teve uma outra ocasião que ela pegou uma professora mais brava, e ela não estava engolindo aquilo, ela não estava conseguindo resolver aquilo. O que que ela fez? Em vez de reclamar da professora, ela imitou a professora. "Criança, eu estou falando dessa nota musical." E a minha sobrinha imitando ela direitinho. Eu falei: "Ih, a Julinha não está lidando bem com essa professora de música. Olha lá, olha o jeito que ela está imitando ela." Então, vira uma atividade simbólica, né? Porque não precisa mais a professora estar no campo visual da criança para ela poder dizer de um desagrado, dizer de alguma coisa que para ela não está legal. Ela faz, né? Ela exatamente o que? Simboliza aquilo que está acontecendo com ela. Então, é muito fantástico isso, né, gente? Então, a criança aqui, ela já dispõe da fala, ela já dispõe da marcha. A criança se volta para o mundo externo, né? Sensibilidade esteroceptiva, para o intenso contato com os objetos, a indagação insistente do que são, por que se chamam, como funcionam. Então, a idade dos porquês. Tudo tem uma finalidade, tudo tem que saber por quê, ela investiga tudo, ela quer saber de tudo. O processo ensino-aprendizagem no lado afetivo se revela pela disposição do professor de oferecer diversidade de situações, espaço para que todos os alunos possam participar igualmente, e pela sua disposição de responder às constantes e insistentes indagações. Por que ela indaga tanto? Gente, ela quer conhecer o mundo. Para ela é super importante entender o que é isso que está longe, o que está fora de mim. Porque quanto mais ela compreende o que está fora de mim, mais ela se diferencia e compreende o que está dentro de mim. Ou seja, é um processo de interação. Por isso que os 3 são chamados de interacionistas, né? Então, isso para Vallon é super importante. Ter que, para Vygotsky também, bons mediadores para criar a zona de desenvolvimento proximal, vocês se lembram? Então, Vallon vai dizer o seguinte: quanto mais a criança puder contar com adultos que têm disponibilidade, afetividade, mais essa criança vai se desenvolver, né? Bom, aí depois de 3 a 6 anos, a gente vai ver que é o terceiro estágio, que é chamado de personalismo, né? Aqui começa a crise de oposição, né? Famosa. Então, a criança, ela começa a falar não, ela começa a se negar a fazer as coisas, e a época da entrada mesmo, né? Efetivamente, mais na escolinha. E aí ela começa a se deparar com outro que tem um desejo diferente do meu, que o meu desejo é diferente do outro. E por que eu tenho que fazer isso? Porque em casa, querendo ou não, ou ela tem que obedecer cegamente o pai e a mãe, né? Por medo de perder o afeto do pai e da mãe, ou então ela é muito poupada, né? Protegida, mimada. Quando ela entra na escolinha, é outro mundo que se descortina. Ou seja, ela tem que aprender a lidar com o não que é do outro também. Que é um não que é diferente do não do pai e da mãe. Que é um não que agora começa a ser o quê? Negociado. Porque não é só um não pelo não. Tem que ter um não, que tem que ter uma explicação por que daquele não. Ela tem que escutar o não do colega, né? Então, assim, começa aquela crise de oposição. Mas é porque eu quero, porque é meu, porque é isso, por causa daquilo. Então, a escola, gente, ela é super importante para o processo de socialização da criança. Porque é ali que ela vai ter que se haver com o outro que pensa diferente, com o outro que vai falar não para ela.
né? Então, aqui, a gente vai ver que é a idade da sedução, né? Da graça. Por quê? Uma das formas dela contornar o não do outro é seduzir o outro. Então, aí eles falam que é a idade do charme, né? Aí você vê as crianças de 5 anos, quando elas querem alguma coisa, elas vão comendo pelas beiradas, elas fazem caras e bocas, né? Faz aquele jeitinho assim, começa a colocar, inclusive, a falar igual o pai, igual a mãe, porque ela já sacou que aquilo ali, né? Ainda mais pais narcisistas, né? Vaidosos, que aquilo ali, aquele jeitinho ali, ela vai conseguir o que ela quer, né? Que, na verdade, é uma forma dela driblar um não, né? Um possível não que ela vai receber. Aqui tem uma representação de papéis, né? Que é substituição pessoal por imitação. Então, é quando ela imita a professora, como eu já disse, né? No exemplo anterior. Quando ela imita o pai, ela imita a mãe, né? E sai pela casa como a mãe mesmo, né? A menina imita a mãe, passa batom, e se a mãe penteia o cabelo virado do outro lado, ela também quer colocar o cabelo dela virado do outro lado. O menino gruda no pai, quer saber onde que o pai está indo, porque o time, né, de futebol que o pai torce, aí ele começa a torcer, aí nem pergunta por quê, né? Não, é porque meu pai gosta do Galo, eu também gosto do Galo. Ou seja, ele começa a incorporar, na verdade, o que o outro é, para poder devagarinho, gente, ir prescindindo desse outro, sabe? Ele começa a dominar mais essa representação simbólica do outro para não precisar mais desse outro. Então, ele imita para poder introjetar o outro dentro dele, né? Introjetar é lógico, né, gente? Que é dentro dele. Para não precisar mais desse outro o tempo todo do lado dele. Eu lembro que eu atendi uma criança nessa idade, que a mãe me contou que quando ela tinha que sair para trabalhar à noite, a mãe trabalhava no EJA, Educação de Jovens e Adultos, que um dia ela teve que voltar correndo para pegar não sei o que da bolsa, que esqueceu. Ela falou que ficou com o coração partido. A menininha dela estava no sofá, fazendo assim, olha, gente, Lu, 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 que era exatamente o que a mãe dela fazia quando estava perto dela. Ela, nossa, Patrícia, eu fiquei com o meu coração cortado. Eu falei, menina, mas você tem que achar é bom. Que ela já está fazendo uma representação simbólica de você, ou seja, ela não está precisando mais de você tanto perto dela para fazer o lululu e o acalanto. Ela mesma está se acalantando e ela mesma está fazendo o lululu que você faz. Então, ela morrendo de culpa, se sentindo culpada. Aí entra a psicóloga acalmando, né? Não, isso é mesmo, tá certo, é o desenvolvimento, né, afetivo, motor e emocional, é isso mesmo. Ou seja, a criança, ela passa a não precisar mais tanto do outro, porque ela representa esse outro. Olha que bacana. Então, aqui já existe um outro tipo de diferenciação entre a criança e o outro. É a fase de se descobrir diferente das outras crianças e do adulto. Olha a importância da escola. O processo ensino-aprendizagem precisa oferecer atividades diferentes e a possibilidade de escolha pela criança das atividades que mais a atraiam. O adulto será o recipiente de muitas respostas. Não, não quero, não gosto, não vou, é meu. O importante do ponto de vista afetivo é reconhecer e respeitar as diferenças que começam a despontar. Chamar pelo nome, mostrar que a criança está sendo vista, que ela tem visibilidade no grupo pelas suas diferenças e não pela necessidade de ser igual ao outro. Propor atividades que mostrem essas diferenças, dar oportunidades para que a criança as expresse é básico nesse estágio aqui. É super importante, tá? Então, nesse estágio do personalismo, por isso que chama personalismo, né, gente? É porque a criança, ela começa agora a falar na primeira pessoa mesmo, né? Não quero, não gosto, não vou, eu gosto. Então, a direção é para si mesma, né? Que coincide, inclusive, com o egocentrismo lá do Piaget,
aquela saída devagarinho do egocentrismo, né? A criança aprende principalmente pela oposição ao outro, quando ele fala não. Pela descoberta do que distingue de outras pessoas. Aí ele começa a perceber, fulaninho gosta disso, mas eu não gosto. Mas para ter amizade do fulaninho, eu tenho que também brincar com isso. E o outro a mesma coisa, percebe? Eu também não gosto de bola, mas para brincar com ele, eu vou brincar um pouquinho de bola então, mas depois ele brinca com outra coisa comigo. Ou seja, olha a socialização acontecendo, sendo construída, né? Como agora está se descobrindo como diferente dos outros, está rompendo com o sincretismo entre ela e os outros. O que é sincretismo? Fusionado. Porque antes era eu e o outro tudo igual. Egocentrismo, lembra? Próprio ponto de vista da criança que tinha que prevalecer. Então, ela via a boneca triste, ela dava forma humana à nuvem, ao sol. Agora ela já começa a compreender que tem o eu e o outro. E que o eu é diferente de mim. Então, o outro é diferente de mim, né? O tipo de afetividade que facilita essas aprendizagens comporta oportunidades variadas de convivência com outras crianças, olha que bom, né? De idades diferentes, e aceitação dos comportamentos da negação, lembrando que são recursos do desenvolvimento. Então, no início, gente, a gente leva muito não, né? Goela abaixo. Não, não pode, não deve, não isso, não aquilo. Aqui chegou a hora da vingança. A criança já começa também a usar em plenos direitos o não. Né? Então, agora ela já começa a compreender que ela também tem direito de falar não. Porque ela já fala que isso eu não gosto, eu não quero, eu não vou fazer isso. Né? O quarto estágio é o pensamento categorial. Começa entre 9 e vai-se 9 a 11 anos, que coincide com o operatório concreto do Piaget. Por que chama categorial? Porque aqui a criança já começa a categorizar as coisas, né? Então, é a época da coleção das tampinhas, a época da coleção de cartas do Pokémon, aquela coisa toda, né? Igual eu tenho um sobrinho, ele tá com nessa idade, 9 anos. E a gente saiu esses dias, ele me pediu de presente umas cartas, né, do Pokémon. E aí ele foi me explicando, assim, uma desenvoltura, tanto que vale pontos uma carta, porque essa tem uma borda, não sei o que lá, prateada, essa brilha, não sei o que, não sei o que. Ou seja, cria-se toda uma categoria, né, para poder explicar o mundo. Então, aí agora já tem uma autodisciplina mental, uma atenção mais focada, né? Então agora ele já consegue. O Freud fala, né, que com 9 anos a criança começa a entrar naquela coisa da consciência da finitude. Então ela já começa a lidar, inclusive, com a morte, entendendo a morte não mais como uma viagem para a África que um dia volta, ela já começa a lidar com a finitude. E aí a atenção dela está muito mais focada. A possibilidade dela focar a atenção, de ficar mais concentrada, é muito maior do que antes. Por quê? Porque agora, aquela evolução que a gente falou lá no início, né, do ato motor que vai virando um ato mental, graças ao quê? À autodisciplina mental, inclusive. Né? Então, ela já sabe esperar, ela já planeja o passo a passo para conseguir alguma coisa. Então, aqui a gente vai ver uma evolução muito grande, né? E aqui a gente vai ver o desmame afetivo, né? Que a gente chama da idade da razão, que é a idade escolar. Por que o desmame afetivo? Porque ela vai ter que sair de casa. Né? Ela vai ter que aprender a lidar com o outro sem ser o pai e a mãe. E isso envolve riscos, e isso envolve ganhos também, né? Aqui, há a diferenciação mais nítida entre o eu e o outro, que isso vai dar condições mais estáveis para a exploração mental do mundo externo. Então, é a época que ela já começa a acampar, ela começa a fazer excursão, passeios com os coleguinhas, né? O ambiente físico, mediante atividades cognitivas de agrupamento, classificação, categorização, em vários níveis de abstração, até chegar ao pensamento categorial. A organização do mundo em categorias bem definidas vai possibilitar à criança uma compreensão mais nítida de si mesma. Olha que legal!
ela já começa ela tem, inclusive, uma necessidade de categorizar para poder transitar melhor entre isso aí. Então, é uma idade que a criança fica muito maniqueísta, né? Isso é do bem, isso é do mal, isso é o herói, isso é o anti-herói. Né? Ela ainda não transita entre essas duas forças. Para ela é preto no branco, tudo ou nada. Né? Porque ela está precisando ainda de fazer essa organização do mundo em categorias. Logo, lá na frente, vocês vão ver que depois ela começa a flexibilizar. Mas aqui é muito categoria ainda. Então, nesse estágio, que coincide com o início do período escolar, a aprendizagem se faz predominantemente pela descoberta de diferenças e semelhanças entre os objetos, entre as imagens, entre as ideias. O predomínio é da razão. Esse predomínio vai se expressar em representações claras, precisas, que se transformarão com o tempo, e é um processo longo, em conceitos e princípios, levar ou não em consideração o que o aluno já sabe, o que ele precisa saber para dominar determinadas ideias, exercícios e algumas outras situações que a escola quer começar a construir junto com essa criança, né? Então, isso é muito legal, porque quando a criança ela já está categorizando, fica até mais fácil, se você for pensar, o ensino da matemática, né? Porque ela já sabe categorizar 4 maçãs maduras, 3 maçãs verdes, aí faz ideia de conjuntos, né? Logo depois vem adição, subtração, multiplicação, divisão. Para a gente ter o raciocínio lógico matemático, o pensamento categorial, ele é imprescindível, entendeu? Ele é necessário. Então, as coisas não acontecem à toa, gente, tudo está ligado, né? Ou seja, existe uma certa relação entre os estágios, né? Eu preciso de viver isso para depois avançar, para poder viver aquilo, para depois viver mais aquilo lá, e aí vai caminhando, né, devagarinho esse processo de desenvolvimento, né, da cognição, junto com a motricidade e com a emoção, em Vallon. Outro ponto importante é saber e aceitar que todo conhecimento novo, não familiar, implica na sua aprendizagem um período de imperícia, né? Claro, ninguém pega um carro e sai dirigindo. Você tem que fazer autoescola, você tem que aprender a saber o que é marcha, o que é embreagem, o que é acelerador, resultante do sincretismo inicial, né? Esse sincretismo da criança de achar que tudo está fusionado, né, que tudo é uma coisa só, ele vai se desmanchando com as atividades propostas, mas é importante considerá-lo como uma parte integrante do processo ensino-aprendizagem. Ou seja, eu preciso fusionar para depois diferenciar. À medida que ele evolui, a imperícia é substituída pela competência. Então, no início, imagina uma criança aprendendo a jogar futebol. Uma imperícia, ela não sabe se deslocar no campo, ela não está definido para ela ainda as posições dos jogadores. Só que quanto mais ela vai se socializando e vai jogando futebol e vai convivendo com as regras do time, do jogo, das crianças, dos colegas, ela vai sacando, aquele ali tem mais força no pé direito, então tem que driblar ele de outro jeito, tarará, mais competente ela vai ficando naquilo ali. Né? Isso tudo na vida, gente. Seja no campo de futebol, seja na matemática, seja na evolução musical, né? No início está tudo muito confuso. Depois, com essa questão dela passando gradativamente pelas categorias, né? Sabendo diferenciar uma coisa da outra, é que vai vir a competência da criança naquela determinada área, né? E aí a gente entra na puberdade, adolescência, que é a partir dos 11 anos. Aí o que acontece? Aqui vem a crise, a rebeldia, a oposição e uma inquietude metafísica, né? E ele já começa a se perguntar, né? Por que as coisas são assim? E aí você vê aquelas questões, assim, né? Metafísicas do adolescente, né? Quando você pergunta a ele, quando era criança, assim, o que você vai ser quando você crescer? A resposta vinha na hora, né? Médico, professor, bombeiro. Aqui, o que você está pensando? Você vai fazer vestibular para quê? Não sei.
sabe? E aí que tá o X da questão, não sei. Ou seja, tem uma crise de identidade aqui, né? Porque até então ele vinha de um jeito e aqui ele começa, inclusive, como diz no vídeo que eu passei para vocês, a sentir, ele tem uma necessidade de se diferenciar mesmo desse outro, né? Então é a fase da oposição mesmo, né? Assim, a mãe fala para ele fazer A, ele faz B. Por quê? Porque eu sou diferente de você. Porque eu penso diferente de você. Ou seja, é rebeldia? É oposição? Mas ao mesmo tempo é necessário que ele viva isso. Porque ele está tentando se achar aí, né, gente? No meio dessa confusão toda aí, de estar se relacionando com o outro sempre, né? O Sartre falava, né, gente, que o nosso inferno é o outro, né? Agora, o pior inferno também é ficar sem esse outro, né? Porque ele que vai nos balizar, né? Então, nesse estágio, vai aparecer a exploração de si mesmo, na busca de uma identidade autônoma, mediante atividades de confronto, autoafirmação, questionamentos, e para isso se submete e se apoia nos pares, contrapondo-se aos valores da qual interpretados pelos adultos com que convive. Então, ele dá as costas para o pai e para a mãe, ele vai seguir os seus colegas, o bando, né, dos adolescentes, as tribos. O domínio de categorias cognitivas de maior nível de abstração, nas quais a dimensão temporal toma relevo, possibilita a discriminação mais clara dos limites da sua autonomia e da sua dependência. Aí ele começa a checar, né? Pai, você falava para eu chegar em casa às 10 horas quando eu tinha 11 anos. Agora que eu tô com 15, não tem como, pai, eu chegar aqui em casa às 11 horas. Aí vai argumentar, vai contra-argumentar, vai dar canseira no adulto, mas é porque precisa de passar por isso também. Na puberdade e adolescência, o recurso principal de aprendizagem, né, do ponto de vista afetivo, volta a ser a oposição, que vai aprofundando e possibilitando a identificação das diferenças entre as ideias, entre os sentimentos. Ele reconhece que continua amando o pai e a mãe, mesmo não concordando com o pai e a mãe. Isso é muito bacana. Ele começa a compreender que quando o pai e a mãe falam não, não é porque deixou de amar, porque naquele momento o limite da casa dele é aquele. Vai brigar? Pode ser que brigue, pode ser que esperneie, mas ele começa a ter uma dimensão mais clara do que é a regra e do que é o afeto do outro, né? E isso vai possibilitar uma busca para ele responder para ele mesmo: quem sou eu? Né? Assim, quais são os meus valores? Quem eu vou ser no futuro? Que é permeado por muitas ambiguidades. Como eu já disse para vocês, o adolescente está vivendo crise de identidade. Uma identidade infantil que não é mais infantil, mas também que não é adulto, está no meio do caminho. Uma identidade do pai e da mãe infantis, mas que também não deixam de ser, quando fala que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Mas, ao mesmo tempo, um pai e uma mãe que exige isso, exige aquilo, né? E do corpo infantil. Você vê o adolescente tropeçando, a mão cresce mais rápido, o pé cresce mais rápido, e ele fica aquela coisa desengonçada. Ou seja, é um corpo que não é mais meu, assim, aquela coisa, né? E vem a ejaculação no menino, a menstruação na menina, o crescimento, né, das mamas, a menina fica sem jeito, não sabe mais como, né, se organizar naquele corpo que ela ainda não está se reconhecendo nele. Ou seja, é muita coisa, né? E aí, bom, no meio disso tudo, né, de todos esses estágios de desenvolvimento que o Valon, né, tão bem coloca para a gente, a pergunta básica é o seguinte: e o papel do professor? Né? Qual que é a importância do professor? O professor é valorizado também do ponto de vista do conteúdo, claro, obviamente. Não se deve colocar como exclusivo detentor do saber e único responsável pela sua transmissão, mas tampouco abdicar deste papel, submetendo-se indiscriminadamente à espontaneidade infantil. Porque eu lembro que, eu até falei, acho que eu contei isso para vocês, que quando eu fui psicóloga educacional e trabalhava junto com os professores, né,
lá na minha cidade, eu escutei muito assim, porque agora esse negócio do construtivismo, a gente tem que ir na onda da criança, sabe? O que a criança falar é isso mesmo. Não tem mais cartilha, não tem mais plano de aula. Aí eu tô assim, gente, eu acho que tá tendo equívoco nessa interpretação aí. Não é o espontaneísmo. Vocês não deixaram de ter a função de vocês como professores. Mas agora é considerar mais o que vem do lado de lá. Agora é considerar mais os conhecimentos prévios que os alunos de vocês estão chegando na sala de aula. Né? Então, ela não vai, a professora, ela não vai abdicar desse lugar, né? Para Vallon, respeitar a criança não significa poupá-la das intervenções externas, como se seu desenvolvimento se desse por fontes exclusivamente endógenas, sabe? Deixa ela por ela mesma que aquilo ali amadurece e brota. Não, gente, não é endógeno, totalmente endógeno. É também, mas não só, né? Ao contrário, a intervenção do professor é um fator fundamental para o processo de desenvolvimento e aprendizagem, que depende da incorporação do patrimônio cultural adulto, ou seja, né, do conteúdo. O professor, ele tem mais tempo de imersão na cultura. Ele tem mais condições de ser um ótimo mediador do que um menino da idade do outro, né? Concluindo, a psicogenética valoniana oferece subsídios para aprofundar a reflexão sobre a prática pedagógica, motivando a investigação educacional. Ao mesmo tempo, impõe exigências sobre essa prática, cobrando da escola o atendimento do indivíduo na integridade dos domínios que o constituem. E aqui tem um quadro, né, que eu vou deixar aqui para vocês, que é o resumo desses estágios do desenvolvimento, né, do Vallon, super tranquilo, extremamente resumidinho, ó, tá? Vem explicando tudo direitinho, o que ele gosta de fazer, o que é o mundo, né, as principais aprendizagens, os principais recursos de aprendizagem que a gente tem para usar com essa criança, e aqui estão as minhas referências bibliográficas.